Existe um tipo de vazio que não se parece com a tristeza. Ele não chega como um desespero intenso ou uma dor impossível de ignorar. Pelo contrário, ele se instala de forma silenciosa, enquanto você continua funcionando. Você acorda às 6 da manhã. Antes mesmo de o mundo se mover por completo, você já está de pé, tentando ganhar algumas horas de vantagem sobre o caos. Toma o seu café quase no automático, talvez olhando mensagens, revisando compromissos, organizando mentalmente tudo o que precisa ser resolvido. Em seguida, vem a agenda, horários preenchidos, tarefas alinhadas, metas definidas. O dia nem começou direito, você já está em modo de execução. Então você produz, edita, entrega, responde, ajusta, corre contra o relógio, contra as expectativas, contra a sensação de que parar por muito tempo pode custar caro. Há sempre algo para revisar, algo para atender, uma demanda nova surgindo antes mesmo de o anterior terminar. E visto de fora, tudo parece admirável aos olhos do mundo. Você está vencendo, você é disciplinado, eficiente, comprometido. Você faz acontecer. As pessoas olham para a sua rotina e enxergam alguém que está construindo algo. Alguém que não se entrega à preguiça, que não perde tempo, que está indo em frente. E talvez eles estejam certos, talvez você realmente esteja conquistando espaço, acumulando realizações e avançando degrau por degrau, mas existe uma parte da história que quase ninguém vê. Porque quando o ruído do dia diminui, quando as notificações silenciam e a noite devolve você a si mesmo, sobra uma sensação difícil de nomear, uma inquietação sutil, como se apesar de tanto movimento, alguma coisa essencial estivesse parada, como se por trás de toda a eficiência existisse um vazio que nenhum checklist concluída consegue preencher. É aí que surge a pergunta incômoda. Tudo isso tem me feito viver de verdade ou apenas funcionar bem? Porque existe uma diferença silenciosa entre estar ocupado e estar presente, entre cumprir tarefas e sentir a própria existência pulsando, entre administrar bem os próprios dias e de fato habitar a própria vida. E talvez o que mais doa seja perceber que você se tornou excelente em manter tudo em ordem por fora, enquanto por dentro cresce a impressão de que está faltando profundidade. Como se você estivesse administrando um projeto, prazos, metas, indicadores, desempenho, tudo mensurável, tudo otimizado, tudo sob o controle. Mas viver não deveria ser apenas isso. Viver também é sentir com calma, perceber com profundidade, se permitir perguntas sem resposta imediata e ter espaço para contemplar, para se perder um pouco, para tocar aquilo que não produz lucro, mas produz sentido. Talvez o maior cansaço não venha do excesso de trabalho, mas da ausência de presença. Não do muito que você faz, mas do pouco que consegue sentir enquanto faz. Porque uma rotina pode estar perfeitamente estruturada e ainda assim deixar a alma faminta. Faminta de silêncio verdadeiro, de encontro, de beleza, de propósito, de uma experiência que não seja apenas útil, mas real. E então você percebe que vencer, no sentido que o mundo costuma celebrar, nem sempre é a mesma coisa do que estar vivo por inteiro. Às vezes o sucesso externo cresce ao mesmo tempo em que a vida interior encolhe. Às vezes você aprende a sustentar uma imagem de progresso, mas perde o contato com a própria essência no caminho. Talvez o que esteja faltando não seja mais disciplina, mais foco ou mais desempenho. Talvez seja pausa, escuta, verdade. Talvez seja a coragem de sair do modo automático e perguntar com honestidade se a vida que você está construindo por fora combina com a vida que você deseja sentir por dentro. Porque chegar longe não adianta tanto quanto se você chegar sem presença. E cumprir tudo o que planejou não compensa completamente quando, ao final do dia, permanece a sensação de que você apenas gerenciou horas, respondeu demandas e moveu peças, mas não viveu de fato a profundidade da própria existência. No fim, a grande questão talvez não seja o quanto você fez hoje, mas talvez seja o quanto você esteve realmente aqui. Podemos escolher onde trabalhar, como trabalhar,
com o que trabalhar, podemos reinventar a carreira, mudar de cidade, abrir um negócio, construir uma marca pessoal, transformar hobbies em profissão, opiniões em conteúdo, rotina e vitrine. Em teoria, as possibilidades se multiplicaram. As antigas estruturas rígidas parecem ter perdido a força. Já não dependemos, pelo menos não da mesma forma, das hierarquias tradicionais, dos chefes autoritários, dos modelos, né, engessados da vida que ditavam o que era sucesso, produtividade e valor. Mas, no entanto, nunca estivemos tão cansados, nunca estivemos tão mentalmente sobrecarregados, tão emocionalmente drenados, tão incapazes de descansar sem culpa. A liberdade que prometia alívio acabou vindo acompanhada de uma exigência silenciosa e brutal. Agora tudo depende de você. Se der certo, mérito seu. Se der errado, culpa sua. Se você não cresceu, não performou, não se destacou, não otimizou o seu tempo, não monetiza as suas habilidades, não encontrou o equilíbrio perfeito entre produtividade, saúde, propósito e felicidade, então a falha parece ser inteiramente sua. E aí que o paradoxo se revela com toda a sua crueldade. Acreditamos que nos libertamos dos chefes e das velhas opressões. Achamos que rompemos com o controle externo, com as vozes que nos diziam o que fazer, como viver, até onde ir, mas a verdade é mais desconfortável. Nós não eliminamos essas vozes, nós as internalizamos. Um supervisor saiu da sala e entrou na mente. A cobrança deixou de vir apenas de fora e passou a habitar dentro de nós. Agora somos ao mesmo tempo funcionário e vigilante, vítima e cobrador, prisioneiro e carcerário. Nós não policiamos, nós comparamos, pressionamos, nós punimos, transformamos cada hora livre em uma oportunidade desperdiçada, cada pausa em ameaça. O carrasco mais cruel de sua vida não precisa gritar ordens, impor metas absurdas numa planilha ou bater a sua porta logo cedo. Ele age de forma mais íntima, mais sutil, mais eficiente. Ele olha de volta para você quando você se espreita no espelho. Está no incômodo de descansar sem produzir, está na sensação de que nunca é suficiente, não importa o quanto você entregue, conquiste, acumule ou avance. Esse carrasco conhece as suas fragilidades, porque nasceu delas. Ele sabe exatamente onde tocar, no medo de ficar para trás, no medo de ser irrelevante, no medo de não corresponder à imagem de sucesso que você aprendeu a perseguir. Ele usa a linguagem de ambição, da disciplina e da excelência, mas muitas vezes se alimenta da ansiedade, da autocobrança e da exaustão. Ele faz você acreditar que você está evoluindo, quando em muitos casos está apenas se consumindo de maneira socialmente aceita. E o mais perigoso é que esse tipo de opressão quase nunca parece opressão. Pelo contrário, ele vem disfarçado de escolha, de autonomia, de mentalidade vencedora, vem com frases inspiracionais, com promessas de alta performance, com a sedução de uma versão melhor de si mesmo, que parece sempre estar a um esforço a mais de distância. Você não percebe que está sendo esmagado, porque a pressão agora fala com a sua própria voz. Por isso tanta gente vive esgotada sem entender exatamente por quê. Afinal, no papel está tudo certo, você escolheu, você decidiu, você quis, mas quando toda escolha vira obrigação, quando toda liberdade vira desempenho, quando toda possibilidade vira cobrança, o que chamamos de autonomia pode se transformar em uma forma ainda mais sofisticada de aprisionamento. A grande questão do nosso tempo não seja apenas conquistar liberdade, mas aprender a não transformar essa liberdade em um novo instrumento de violência contra nós mesmos. Talvez amadurecer hoje seja perceber que nem toda exigência interior é virtude, que nem toda disciplina é saúde, que nem todo esforço é sinal de crescimento, porque ser livre não deveria significar viver em estado permanente de vigilância contra si mesmo. Não deveria significar acordar todos os dias em guerra com a própria insuficiência. Não deveria significar transformar a própria existência em um tribunal no qual você é ao mesmo tempo réu, juiz e executor. E talvez o primeiro gesto real de libertação comece justamente aí, no momento em que você
reconhece a voz do seu carcereiro interior e decide não obedecer automaticamente a tudo que ela diz. Byung-Chul Han descortina com precisão quase cirúrgica o truque invisível do nosso tempo. Ele revela a engrenagem silenciosa de uma forma de poder que já não precisa gritar, proibir ou punir de maneira explícita para ser eficaz. Ao contrário, seu triunfo está justamente em parecer liberdade. Saímos ao mesmo tempo da antiga sociedade da repressão, aquela em que o poder se impunha por muros, censuras, ordens e negações, dizendo com clareza o que era proibido, o que devia ser obedecido, o que não podia ser feito. Naquele mundo, o poder tinha rosto duro, linguagem severa e gestos de contenção. Hoje, porém, o poder mudou de roupa, tornou-se sedutor, flexível, motivacional. Já não diz não podes, sussurra, você pode tudo. E é justamente aí que reside sua astúcia mais perversa, porque esse pode, que se apresenta como promessa de autonomia, realização e expansão imediata, carrega dentro de si um veneno quase imperceptível. Aos poucos, aquilo que parecia possibilidade transforma-se em obrigação. O que era liberdade converte-se em dever. O que parecia escolha, né, torna-se compulsão. O incentivo vira cobrança. A inspiração vira chicote invisível. O sujeito contemporâneo, acreditando-se emancipado, torna-se cúmplice da própria servidão. Não é mais necessário que alguém o vigie de fora com brutalidade, porque a vigilância foi internalizada, o controle já não opera principalmente por coerção externa, mas por autoimposição. O indivíduo passa a carregar uma fábrica dentro de si. Ele é ao mesmo tempo patrão e operário, gerente subordinado, explorador explorado. Organiza a própria rotina como quem administra uma empresa, mede o próprio valor com quem acompanha indicadores de desempenho, fiscaliza a si mesmo como um supervisor incansável. Cada minuto precisa render, cada talento precisa ser monetizado, cada experiência precisa ser convertida em vantagem, cada gesto deve provar que há produtividade em curso. A vida então deixa de ser simplesmente vivida e passa a ser gerida. A existir se submete à lógica de performance. Comer vira estratégia, ler vira investimento, caminhar vira otimização, conversar vira network, descansar vira ferramenta de recuperação. Até a intimidade, o lazer e o silêncio são colonizados pela exigência de utilidade. O sujeito já não pergunta apenas o que eu desejo ou o que faz sentido para mim, mas como posso extrair o máximo disso, como transformar isso em resultado, como fazer esse momento contar. E assim que o descanso também perde sua inocência, ele já não é repouso verdadeiro, já não é intervalo gratuito, já não é experiência de entrega ao tempo sem finalidade. Descansar na sociedade do desempenho torna-se parte da engrenagem produtiva. Dormimos não para habitar o mistério da noite, não para reconciliação com o corpo, não para saborear o silêncio, mas para recarregar. Pausas deixam de ser pausas e passam a funcionar como manutenção. O sono torna-se pit stop, o lazer técnica de recuperação, o autocuidado estratégia de alta performance, até o momento em que paramos, esta subordinado à exigência de voltar mais eficientes. Eis a tragédia silenciosa. Não paramos para viver, paramos apenas para continuar funcionando. Não desaceleramos por reverência à existência, mas por necessidade mecânica. O corpo pede socorro, a mente colapsa, a alma rarefaz-se e então concedemos a nós mesmos uma trégua mínima, né? Não como gesto de liberdade, mas como medida de gestão de danos. O descanso não interrompe o sistema, ele o sustenta. Recuperar o trabalhador interior para que ele possa seguir produzindo, competindo, respondendo, entregando e performando. Nesse cenário, o esgotamento deixa de ser acidente e torna-se um sintoma estrutural. A depressão, a ansiedade, o burnout, a sensação persistente de insuficiência não surgem apenas como problemas individuais, mas como expressões de uma cultura que transformou a subjetividade em campo de exploração permanente. Sujeito convencido de que pode tudo, desmorona quando percebe que não consegue tudo.
Como o ideal é ilimitado, qualquer limite humano parece fracasso, cansaço vira fraqueza, dúvida vira incompetência, pausa vira culpa. O impossível não é reconhecido como condição de existência, mas vivido como falha pessoal. A violência desse sistema está justamente em sua delicadeza aparente. Ele não precisa mais quebrar corpos à força, porque ensina cada um a quebrar a si mesmo voluntariamente. Não precisa impor correntes visíveis, porque oferece metas, estímulos, promessas de realização, uma retórica, sedutora de autonomia. O sujeito sente-se livre justamente quando está mais profundamente capturado. A servidão se mascara de iniciativa, a submissão se veste de empreendedorismo, a exploração fala a linguagem da motivação. Por isso a crítica de Bill Churran não é apenas sobre o excesso de trabalho, é mais profundamente uma crítica a uma civilização que expulsou a negatividade, o limite, a pausa improdutiva, o vazio fértil, o direito de não performar. Vivemos sob uma tirania de positivo, produzir mais, sentir melhor, render sempre, evoluir continuamente, aproveitar tudo, otimizar tudo, transformar tudo em potência. Mas uma vida inteiramente submetida ao imperativo do desempenho perde a capacidade de contemplar, de hesitar, de fracassar sem se destruir, de existir sem se justificar. Talvez a verdadeira resistência hoje não esteja em fazer mais, mas em recuperar a coragem de não funcionar o tempo todo, em reaprender a descansar sem finalidade, em defender espaços da vida que não precisam de se converter em lucro, resultado ou vantagem, em resgatar uma relação com o tempo que não seja apenas produtiva, mas também sensível, gratuita, humana, porque quando até a alma é colocada para trabalhar, o que está em jogo já não é apenas o cansaço, é a própria possibilidade de viver. Precisamos encarar alguns fatos. O cansaço crônico virou o novo símbolo de status. Está esgotado virou prova de valor. Trocamos profundidade dos vínculos pela velocidade das conexões. Falamos muito, mas não escutamos quase nada. A filosofia exige lentidão. O amor exige lentidão. O pensamento exige lentidão. Mas fomos treinados para rejeitar tudo aquilo que não gera um estímulo imediato, um retorno financeiro. Eu sei como é isso, porque eu sinto essa pressão todos os dias. Eu me pego pegando o celular na menor brecha de silêncio, buscando um ruído, uma notificação, qualquer distração, apenas para evitar o peso de me encarar sozinho na varanda. Temos medo do vazio, então o preenchemos com saturação. E uma mente saturada perde a capacidade de sentir. Se a nossa liberdade moderna só produz exaustão, talvez o nosso conceito de sucesso esteja profundamente errado. O sentido da vida não nasce da velocidade, ele exige permanência. Se você não for capaz de parar, você vai continuar funcionando perfeitamente, mas vai esquecer como se faz para existir. Seja seu ser aqui e agora.